Olá pessoal, hoje quero falar de uma potente arma de destruição, o HAARP. Meu nome é Célio e você é muito bem-vindo no nosso canal. HAARP, um projeto militar dos Estados Unidos, que pode ser uma arma geofísica. Em 1993, começou a funcionar no Alasca, nos Estados Unidos, esse projeto. Um projeto de estudos da ionosfera terrestre. O HAARP, que significa Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência, que visa compreender e melhorar o funcionamento das transmissões de ondas de rádio na faixa da ionosfera, parte superior da atmosfera. Segundo relatos oficiais, o projeto tem como objetivo principal ampliar o conhecimento obtido até hoje sobre as propriedades físicas e elétricas da ionosfera terrestre. Com isso, seria possível melhorar o funcionamento de vários sistemas de comunicação e navegação, tanto na área civil como na área militar, o que gera uma certa desconfiança por grande parte daqueles que são conhecedores desse projeto, o HAARP. Para a realização de estudos, foram enviadas satélites com antenas de alta frequência para a ionosfera, visando aquecê-la. E aí eles estão estudando os efeitos das mais diversas interações de temperatura e condições de pressão, assim como boa parte de tudo que é produzido sobre a tutela de alguma das forças armadas norte-americanas. O HAARP também gera uma série de desconfianças por parte daqueles que buscam entender o real propósito dessa arma ou desse equipamento. Seria uma ameaça global? Ou eles estão apenas tentando melhorar as tecnologias de comunicação? Seriam armas geofísicas? E a posição russa? Em 2002, o parlamento russo apresentou ao Vladimir Putin documentos que afirmam veementemente que os Estados Unidos estariam produzindo uma nova arma capaz de interferir em todo o planeta, a partir de pontos isolados. O relatório do HAARP dizia que seria uma nova transição na indústria bélica, já que nós passamos por várias fases de armas. Primeiro foram as armas brancas, depois foram as armas de fogo, depois foram as armas atômicas, depois nós temos armas químicas, biológicas, mísseis intercontinentais, não é isso? E chegaríamos então ao patamar de armas geofísicas. Segundo essas teorias, seria possível controlar as placas tectônicas, produzindo assim abalos sísmicos. A temperatura atmosférica seria também controlada, e até mesmo o nível de radiação que passa pela camada de ozônio. Todas essas possibilidades podem gerar, ou poderiam gerar, uma série de problemas para aquelas populações que fossem atingidas. Atingiria, por exemplo, países inteiros, com desastres naturais, que podem o quê? Minar economias, dizimar populações. E aqui eu quero deixar algo registrado. Depois dessa pandemia, se ocorrer um grande terremoto na China ou na Rússia, se ocorrer, por exemplo, lá, efeitos do ciclone, algo que não era tão comum assim, você pode começar a imaginar na possibilidade desse HAARP
ter sido usado como uma retaliação, como uma resposta dos Estados Unidos para a China. Bom, isso aqui colocando no campo da possibilidade. Se acontecer, então vocês vão entender o que eu estou falando. Essa arma era capaz de gerar instabilidade, insegurança em todo o planeta. Terremoto no Haiti acusa setores da Venezuela. Aqui uma pergunta, quais seriam os efeitos de controles de frequência sobre as placas tectônicas? Se alguém controla esse movimento das placas tectônicas, qual seria o resultado? Segundo a imprensa venezuelana, a resposta é isso mesmo, terremoto. O jornal Vive afirma que teve acesso a documentos que comprovam a utilização do HAARP para manipular a geofísica caribenha e ocasionar o terremoto no Haiti, que causaram a morte de mais de 100 mil pessoas. Caso você esteja perguntando, quais seriam os motivos para a escolha de um país tão pobre como o Haiti? Também nós temos aqui uma resposta para essa pergunta. Os Estados Unidos precisavam de um local para testes do potencial da sua nova arma. Os testes oceânicos não davam as informações suficientes. Afinal de contas, terremotos poderiam destruir poços de petróleo muito valiosos. Se isso acontecesse, por exemplo, no Irã, ou no Oriente Médio. Assim, o governo norte-americano viu no Haiti, um país já devastado, o perfeito alvo para os seus testes. Um país sem potencial econômico e que não possui nenhuma desavença com outros países, onde dificilmente haveria uma crise diplomática com a destruição do Haiti. Se os nossos cálculos estiverem certos, os Estados Unidos poderiam causar um completo bloqueio militar a todas as outras nações do mundo, causando interferência nas ondas habituais e até mesmo em dispositivos de localização que possam ser utilizados, impedindo que qualquer frequência seja refletida pela atmosfera. Para isso, a defesa norte-americana só precisaria aquecer a ionosfera com seus aquecedores HAARP. Com a potência correta, todo o planeta ficaria em uma completa escuridão geográfica. Então, apenas aqueles que possuem o controle do aquecedor da ionosfera poderiam ter acesso aos dados de localização, no caso dos Estados Unidos. E aí poderia atingir ou executar todos os seus propósitos. Também se fala do HAARP com a capacidade de mapear todo o planeta em poucos minutos, porque está no espaço, pois as ondas de frequência extremas poderiam criar relatórios complexos ou completos de tudo que existe na superfície terrestre. Elementos vivos ou não, tudo poderia ser rastreado pelas ondas do HAARP. Controle mental? Pelo menos é o que dizem as teorias diversas. Dentro desse campo da teoria, tem aqueles que dizem que eles poderiam até produzir um certo controle mental, uma influência mental. Existem ondas de rádio em diversas frequências. Por mais que não sintonizemos os nossos rádios para captá-las, elas estão aí no ar. O som também é emitido em frequências. E a amplitude delas, muitas vezes, não são captadas pelos ouvidos humanos. A gente consegue detectar, mas isso não quer dizer que elas não existam. Somando esses dois pontos, temos mais uma teoria intrigante. Utilizando a mescla de ondas de rádio com frequência sonora, os Estados Unidos poderiam manipular a mente coletiva de países, de pessoas, conseguindo influenciar com os seus objetivos
Poderiam atacar países rivais, né, por exemplo, enviando informações para toda a população em frequências que não poderiam ser captadas pelos aparelhos. Não demoraria muito para ocorrer uma grande lavagem cerebral. Há quem diga que esse tipo de manipulação será utilizado em breve no Irã, com o objetivo de desestabilizar aquele governo, fazendo com que o povo se revolte contra o governo do Irã, né? E aí, para os Estados Unidos seria benéfico, porque o governo atual não é favorável às políticas norte-americanas. Portanto, seria vantajoso para os Estados Unidos que o povo se rebelasse contra aquele atual governo. Quando se fala de HAARP dentro do mundo científico, tudo que se tem de concreto sobre o HAARP é que são estudos que são feitos constantemente sobre a ionosfera terrestre para que ela possa ser transformada em uma antena de transmissão de informações que iriam beneficiar todos os meios de comunicações e de navegação. Mas será que é somente isso? Será que eles estão investindo somas elevadas, o governo americano, somente para essa questão? Só vão utilizar essas antenas que têm essa capacidade toda só para essa questão? Não irão utilizar na área bélica? Nunca foram revelados os dados exatos de quanto eles já gastaram. O que se sabe é que eles gastam mais ou menos por ano 200 milhões de dólares com esse HAARP. E você? O que você pensa? O que você acha sobre tudo que foi falado aqui? Deixe aqui a sua opinião, o seu comentário. Para nós é muito importante. Até o próximo vídeo.